O Evangelho de Métio, capítulo 27. Vinda a manhã, todos os chefes dos sacerdotes e anciãos do povo juntamente se aconselharam contra Jesus, para o matarem. E o levaram amarrado, e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, o que o havia traído, ao ver que Jesus já estava condenado, devolveu, sentindo remorso, as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos, e disse: pequei, traindo sangue inocente. Porém eles disseram: que nos interessa? Isso é problema teu. Então ele lançou as moedas de prata no templo, saiu, e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes tomaram as moedas de prata, e disseram: não é lícito pô-las no tesouro das ofertas, pois isto é preço de sangue. Então juntamente se aconselharam, e compraram com elas o campo do oleiro, para ser cemitério dos estrangeiros. Por isso aquele campo tem sido chamado Campo de Sangue até hoje. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: tomaram as 30 moedas de prata, preço avaliado pelos filhos de Israel, o qual eles avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, conforme o que o Senhor me mandou. Jesus esteve diante do governador, e o governador lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: tu o dizes. E, sendo ele foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Pilatos, então, lhe disse: não ouves quantas coisas estão testemunhando contra ti? Mas Jesus não lhe respondeu uma só palavra, de maneira que o governador ficou muito maravilhado. Na festa o governador costuma soltar um preso ao povo, qualquer um que quisessem. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Quando, pois, se ajuntaram, Pilatos lhes perguntou: qual quereis que vos solte? Barrabás, ou Jesus, que é chamado Cristo? Pois ele sabia que foi por inveja que o entregaram. E, enquanto ele estava sentado no assento de juiz, sua mulher lhe enviou a seguinte mensagem: nada faças com aquele justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a pedirem Barrabás, e a exigirem a morte de Jesus. O governador lhes perguntou: qual destes dois quereis que vos solte? E responderam: Barrabás. Pilatos lhes disse: que, pois, farei de Jesus, que é chamado Cristo? Todos lhe disseram: seja crucificado. E o governador perguntou: ora, que mal ele fez? Porém gritavam mais: seja crucificado. Quando, pois, Pilatos viu que nada adiantava, em vez disso se fazia mais tumulto, ele pegou água, lavou as mãos diante da multidão, e disse: estou inocente do sangue deste justo. A responsabilidade é vossa. E todo o povo respondeu: o sangue dele venha sobre nós, e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, enquanto que mandou açoitar Jesus, e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus consigo ao pretório, ajuntaram-se a ele toda a unidade militar. Eles o despiram e o cobriram com um manto vermelho. E, depois de tecerem uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a sua cabeça, e uma cana em sua mão direita. Em seguida, puseram-se de joelhos diante dele, zombando-o, e diziam: felicitações, rei dos judeus. E cuspiram nele, tomaram a cana, e deram-lhe golpes na cabeça. Depois de terem-o zombado, despiram-lhe a capa, vestiram-no com suas roupas, e o levaram para crucificar. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, por nome Simão, e obrigaram-no a levar sua cruz. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel.
E, depois de provar, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram suas roupas, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si minhas roupas, e sobre minha túnica lançaram sortes. Então se sentaram, e ali o vigiavam. E puseram, por cima de sua cabeça, sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então foram crucificados com ele 2 criminosos, um à direita, e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, balançando suas cabeças, e dizendo: Tu, que derrubás o templo, e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os chefes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos, escarnecendo dele, diziam: salvou outros, a si mesmo não pode salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se lhe quer bem, pois disse: sou filho de Deus. E os ladrões que estavam crucificados com ele também lhe insultavam. Desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, Jesus gritou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, quando ouviram, disseram: Ele está chamando Elias. Logo um deles correu e tomou uma esponja. Então a encheu de vinagre, colocou-a em uma cana, e lhe dava de beber. Porém os outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus gritou outra vez em alta voz, e entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de cima até embaixo, a terra tremeu, e as pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, depois de ressuscitarem, saíram dos sepulcros, vieram à santa cidade, e apareceram a muitos. E o centurião, e os que com ele vigiavam Jesus, ao verem o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram muito medo, e disseram: verdadeiramente ele era filho de Deus. Muitas mulheres, que desde a Galiléia haviam seguido Jesus, e o serviam, estavam ali, olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, e Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E chegado o entardecer, veio um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Ele chegou a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. José tomou o corpo, e o envolveu em um lençol limpo, de linho fino, e o pôs em seu sepulcro novo, que tinha escavado numa rocha. Em seguida rolou uma grande pedra à porta do sepulcro, e foi embora. E ali estavam Maria Madalena e a outra Maria, sentadas de frente ao sepulcro. No dia seguinte, que é o depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos, e disseram: Senhor, nos lembramos que aquele enganador, enquanto ainda vivia, disse: depois de 3 dias serei ressuscitado. Portanto, manda que o sepulcro esteja em segurança até o 3º dia, para que não aconteça dos seus discípulos virem de noite, e o furtem, e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos, e assim o último engano será pior que o primeiro. Pilatos lhes disse: Vós tendes uma guarda. E de fazer segurança como o entendeis. E eles se foram, e fizeram segurança no sepulcro com a guarda, selando a pedra. Senhor Redentor, tu carregaste nosso pecado na cruz e clamaste em amor pelo mundo. Perdoa nossa incredulidade e desperta nossos corações para o teu sacrifício. Que tua morte nos traga vida e esperança eterna.
Enche-nos de gratidão pelo preço que pagaste. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.